das poucas obras no mundo que eu posso chamar de perfeita. E quando eu digo obra, eu não quero dizer só mangá, quero dizer também livros, anime, filme, série, qualquer coisa. É uma das poucas coisas nesse mundo que eu consigo dizer que é perfeita, ou se não é perfeita, é quase lá, tá, naquele nível bem alto de qualidade. É o meu mangá favorito, só atrás dele tá a parte 7 de Jojo, mas esse aqui, o Berserk, consegue ultrapassar o Jojo parte 7 em vários quesitos. E muito dele é por causa do roteiro, a história que é muito bem escrita. Ele tem um estilo bem aventuresco, uma história bem aventuresca, que você tá assistindo e você sempre tem alguma coisa nova, ela sempre tá fresca, né? Cada arco ele acontece alguma coisa diferente do outro, não é algo que se repete, não é um mangá que tem um padrão, que sempre um arco que derrota o vilão, é o arco que derrota o outro vilão. Não, o Berserk ele consegue fazer coisas que outros mangás costumam não fazer. A gente fala do Golden Ark parece um mangá completamente diferente do resto do mangá, simplesmente por causa que tem um twist no final do Golden Ark, que é um twist, eu não vou dar spoiler aqui, mas é um twist que é tão acima assim da sua compreensão, que muda completamente não só o arco dos personagens, mas também o estilo da série, que até no começo você vai lendo, você não tem muito aquele negócio de fantasia, não tem muitos monstros, é algo mais realista, podemos dizer, é algo mais como se fosse uma história medieval, que aparece até algumas criaturas, mas não é algo que vai tirar você daquela experiência. É só um gancho para no futuro, quando realmente nessa série tiver essas criaturas, demônios e tudo mais, fazer sentido, porque senão ia parecer que apareceu do nada, né? Mas ele faz de um jeito muito bem, que não parece que foi, sabe, jogado do nada lá os monstros e teve uma virada do nada só por ter uma virada. E como todo mundo sabe, Berserk é uma dark fantasy, que chama, uma fantasia meio obscura, meio assim, que trata assuntos pesados e coisas assim, que eu acho que o Kentaro Miura ele era um dos poucos autores que eu vi que conseguia lidar com esses assuntos mais pesados, vamos dizer assim, mais dark, e conseguia lidar com eles com um grande respeito, sem faltar com respeito com esse assunto, e fazendo, né, como diferente de muitas outras obras, que parece que fez só para poder sentir pena do personagem, as cenas que acontecem essas coisas pesadas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Não vem do nada, é uma cena que faz sentido para o que está acontecendo naquele momento. E trabalhar com isso de uma maneira tão respeitosa e tão bem escrita é muito difícil. Porque às vezes é muito fácil você chegar, né, que nem Sword Art Online, e jogar uma cena de estupro lá só para poder a gente sentir pena do personagem, né? E Berserk não segue para esse lado. Eu lembro que eu comecei a ler o mangá do Berserk por causa do anime. O anime, não o novo, né? Porque o novo é meio ruim. Mas o antigo, o original, que conta sobre a Golden Ark, né? Que, se eu não me engano, dos anos 90, 80. E é um anime muito bom. Ele adapta muito bem o mangá. Eu acho que não deixa nada de fora, uma adaptação bem fiel. Depois que eu assisti o anime eu gostei tanto, e eu achei aquele final, o final do anime ele termina em um puta de um twist, né, que, né, quem leu sabe do que eu tô falando, ou assistiu o anime sabe do que eu tô falando, termina, né, em um twist muito grande, e não mostra os acontecimentos depois desse twist, porque o anime termina lá. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito animado para poder ler o mangá. E aí eu comecei a ler o mangá. Eu juro que eu acho que eu consumi uns 4 volumes em questão de um dia. Eu li 4 volumes em um dia só. De tão bom, de tão assim, envolvente que a história é. Mesmo já sabendo o que ia acontecer por causa do anime,
a história é tão envolvente, é tão bem escrita que eu comecei a consumir, quando menos eu percebi, eu tava com fome, eu tava com vontade de ir no banheiro e eu não tinha percebido isso porque eu tava prestando atenção na história do mangá. E outra coisa que também não posso deixar de falar aqui, que é uma qualidade imensa do mangá, são as ilustrações feitas pelo Kentaro Miura, que é um dos maiores ilustradores, se não o maior ilustrador de mangás que já teve nesse planeta. E cada um você vê que ele toma muito tempo para poder fazer um simples desenho. Ele não quer deixar nenhum detalhe despercebido, até as mínimas coisas, assim, coisa no cabelo, em armadura ou o que seja. Ele coloca esses mínimos detalhes para poder fazer aquele desenho parecer o mais forte possível, mais próximo possível do que ele tá na cabeça dele. Acho que a coisa mais forte, é difícil de dizer qual é a coisa mais forte de Berserk, mas eu acho que a coisa mais forte de Berserk seria as ilustrações, porque às vezes eu fico horas e horas e horas só vendo, não horas, né, porque às vezes é exagero, mas eu fico minutos, às vezes, olhando cada quadro do mangá e vendo o desenho. Às vezes eu não quero passar para a próxima página, eu quero ver cada ilustração que tem no mangá, que tem cada coisa, cada desenho bonito, cada traço legal, sabe? E é difícil de encontrar gente assim. Eu conheço, se eu falar de cabeça, 2 autores de mangá que se preocupam realmente com ilustrações que nem o Kentaro se preocupava, que é o Junji Ito e o autor de Vagabond, eu não lembro agora o nome dele, vou ficar devendo essa, mas o autor de Vagabond e Junji Ito são 2 que se preocupam, que nem o Kentaro, bastante com o visual. E é por isso que os 3 mangás são bem populares. Indiscutível o quanto que Berserk é uma referência, não só na cultura, mas para todas essas histórias de fantasia. Dark Souls pega bastante, ele pega bastante referência de Berserk. Até Final Fantasy tem algumas referências assim, visuais, eles não tentam copiar elementos, mas eles pegam a essência mais ou menos de como é Berserk para poder fazer alguns inimigos, ou então escrever parte da história. E até para mim, porque eu escrevo histórias, né? Eu pretendo no futuro talvez colocar essas histórias que eu tenho na cabeça, fazer alguma coisa, uma animação com elas talvez. E até antes de assistir Berserk eu não tinha muito uma ideia de como eu queria que fosse a série em questão assim de tema. Mas depois que eu li Berserk eu pensei, pô, eu acho que eu queria fazer um negócio mais maduro, sabe? Um negócio mais, realmente uma fantasia meio dark assim, que aborda assuntos, eu não queria abordar assuntos tão pesados quanto o de Berserk, mas assuntos que não são normais de se abordar em outros tipos de história. Então Berserk, eu imagino que não seja só eu, né, mas fez amadurecer a escrita de muitas pessoas. E a gente viu que tem jeitos de fazer uma história mais adulta, e mesmo sendo um desenho, entre aspas. E ele faz umas coisas diferentes do que os outros mangás e animes fazem, que ele não segue assim, porque, por exemplo, vamos dar 2 exemplos, Bleach e Naruto. Naruto e Bleach começam, o personagem ele já sofreu um trauma e ele já tem objetivos na vida. No Berserk não, ele mostra antes de tudo acontecer, ele mostra desde, eu não sei dizer se é adolescência, porque ele é bem novo, mas não sei dizer se é adolescência, aquela época que ele vive no Golden Ark, mas que ele mostra tudo. E o Guts, ele não é, no começo, né, nesse primeiro arco, ele não é um protagonista que a gente conhece em outras obras, porque ele não tem objetivos, ele não tem nada que faça ele seguir em frente, ele não tem algum trauma no passado, alguma coisa, ele não tem nada assim que a gente consiga linkar e falar, é tipo isso aqui, tipo aquilo ali. Não, ele começa antes disso. No começo ele é como se fosse um personagem secundário que só segue o protagonista. E esse protagonista, entre aspas, seria o Griffiths, porque ele é o que tem ambições
ele é que tem um passado meio traumático, ele é que tem seus sonhos, algo que ele quer correr atrás. Ele que é o chefe do grupo, ele que é o cara mais, entre aspas, poderoso, e o Guts é que corre atrás dele. O Guts, ele não tem nada que faça ele ir pra frente a não ser o Griffiths. O Griffiths é a única coisa que ele vê que incentiva ele a continuar andando, que seria uma atitude de um personagem secundário. Isso a gente não vê muito, é algo muito legal de ver em um mangá, porque é difícil você ver o protagonista ser o personagem assim, que até no começo ninguém gostava dele, todo mundo amava o Griffiths, mas ninguém gostava do Guts. E aí ele começou a ganhar a simpatia dos outros conforme ele foi ficando lá, e ao contrário, o Griffiths foi começando a perder começou a ganhar a antipatia dos outros, podemos dizer assim. E aí ele começa a se tornar o vilão, entre aspas também, porque não tem como não tem herói e vilão em Berserk. E aí quando tem esse twist no final, que eu não posso falar por spoiler, que aí é que acontece, né, do Guts e o Grievous terem meio que o negócio inverso. O Guts começa a ter aquela força de herói, de ser o protagonista. Ele não é exatamente um cara bonzinho, né, porque não existe pessoa boa no mundo, não existe pessoa nem boa nem ruim, somos todos seres humanos, mas ele se comporta mais como um protagonista mesmo, que ele tem um objetivo e ele tem algo que faz ele seguir em frente. Outros animes começariam direto por aí, mas não, Berserk teve a preocupação de criar esse personagem desde o começo para ele ficar mais crível, para ele ficar mais... a gente se identificar mais com ele. Então eu sempre vou elogiar o mangá por ser uma das obras mais bem escritas que eu já li, se não a melhor, a mais bem escrita. E se vocês se vocês quiserem, eu recomendo ler. É por isso, por todos esses motivos, que Berserk é o meu mangá favorito. E se vocês não quiserem ler o mangá, pode ver o anime, né? Não o novo, né? O original, acho que dos anos, não sei se é dos anos 90, 97, não lembro. Mas se vocês não quiserem ler o mangá direto, assiste o anime. Depois, se vocês se interessarem com aquele final lá e quiserem saber o que aconteceu depois do final do anime, aí vocês vão pro mangá e vocês não vão se arrepender. Claro, se vocês tiverem um pouco assim de dificuldade de ler coisas com temas mais pesados, aí não faça isso, mas se você não tem problema com isso, não leia, você vai gostar. É isso.